Então, eu acho que a gente tem um caminho muito sério para desenvolver e ocupar um lugar de estratégico nessa bioeconomia. Então, vou puxar para esse lado, mostrar como que a gente pode reinventar o capitalismo dentro do próprio capitalismo. Concordo que o capitalismo é um problema, mas é o que tem para hoje. Então, por isso que eu gostaria de ir lá. Oi, tudo bom? Meu nome é Guilherme Tramontano, também conhecido como Tramonta. Eu sou coordenador estadual do Novo Jovem, a juventude partidária do Partido Novo. Eu sou desenvolvedor de sistemas, também atuei no mercado financeiro, principalmente na parte de dentro do TI, e sou libertário. Eu quero falar um pouco sobre economia, desmistificar um pouco do que as pessoas de esquerda entendem como capitalismo. Posso votar em mim? A gente tem uma maioria formada aqui, então... Dentro do tema Economia e Papel de Estado, o Denis e o Tramonta vão debater em 10 minutos como o governo brasileiro pode fortalecer a economia. Qual é o seu critério? Vou fazer uma pergunta então, porque já que é um debate pra gente tentar chegar num consenso, eu sou professor de história, né? Já tô faz uns 18 anos. E a gente sempre recorrente troca muita ideia sobre economia na sala de aula, porque é entender economia. O amigo da direita, ele tentou explanar de uma forma que eu achei até interessante, e eu queria entender de você, assim, como você define economia? O que é economia pra você? Nossa, que pergunta! Cara, economia eu vejo como conjunto a soma de todas as relações transacionais entre a sociedade. Às vezes pode envolver dinheiro, às vezes pode envolver serviço, às vezes pode envolver algum tipo de escambo, né? Mas todas elas estão seguindo uma ordem de mercado que tem relação com a lei de oferta e procura, que tem relação com a escassez. Então, necessidade. É isso, necessidade, esse tipo de coisa. Não, beleza. A pergunta, de novo, por favor, é como a gente pode fazer com que a economia... Não, desculpa, voltando... Como o governo brasileiro... o governo brasileiro. Nessa sua ideia, nessa explanação, então, assim, a gente pode considerar que a economia é tudo aquilo que a gente produz, certo? E como a gente se relaciona com o que produz. Então, eu produzo conhecimento, porque eu pesquiso, estudo, analiso, vou parear de uma forma científica para o seu professor e vou levar uma aula para os meus alunos. E a pessoa pode trabalhar limpando, prestando serviço, pode construir e tal. O Brasil hoje, ele, infelizmente, tecnologicamente, ele é atrasado, porque em diversos momentos da nossa história, que é uma história escravista, que é uma história aristocrata, né? Ou seja, tem muita gente com dinheiro, com essas famílias que a gente discutiu em outros momentos aí que estão há tanto tempo no poder no nosso país, elas são uma elite do atraso, de certa maneira, infelizmente. Porque ao mesmo tempo que eles investem o dinheiro deles para que eles se enriqueçam, e cada vez mais, inclusive, tem bilionários e com dinheiro sempre em ascendência, por outro lado, eles também travam o nosso crescimento, porque, infelizmente, a maior parte das prefeituras, governos de estado e tal, que inclusive são do espectro da direita, muitas vezes acabam fortalecendo mais o agronegócio, acabam financiando a nossa economia, ou seja, em vez de fazer uma economia motora, uma economia que impulsiona a tecnologia, o estudo, a ciência, inclusive, muitas vezes em discussões com a própria direita, há uma perspectiva, vou falar extrema-direita para não ofender, muitas vezes em discussão com a extrema-direita, há a anticiência, a falta de análise de dados, e acho que é impossível a gente querer que o Brasil, o governo, melhore a economia, que essas relações estão complexas, como você também disse, se a gente não pautar pela ciência, se a gente não basear nos dados, né? E qual modelo que a gente quer seguir, que é outro problema também, né? Porque muitas vezes, sempre querem rebater quem é de esquerda, falar de Cuba e tal, mas a gente pegar os Estados Unidos... Às vezes tem 770 mil pessoas agora morando na rua, também não é lá um modelo muito essencial, que não tem saúde pública. Então acho que a gente precisa pensar aí essa dinâmica toda. Certo. Sua fala tá bastante legal, eu concordo com vários pontos. É uma coisa complexa, a economia não é uma coisa, não é elementar, né? Apesar de as interações que compõem as práticas econômicas serem muito simples, quando você junta todas elas, você tem uma complexidade muito grande que emerge disso. Né? Mas a gente consegue inferir tendências com relação a olhando ao redor do mundo, ao redor do tempo, né, ao longo do tempo, quais práticas levam a mais prosperidade, mais diminuição de pobreza, mais acesso a recursos e quais levam a mais escassez, né? E o tema... A exploração de mão de obra para você, por exemplo, é um problema? Então, é porque essa palavra exploração, ela carrega consigo um significado, que nem sempre a mão de obra é exploratória. Certo? Então, quando uma relação de trabalho ela é consensual, ela não é exploratória. Ela pode ser precária, mas exploratória não é. Se o consenso for eu passando fome,
e eu não tenho nada, para mim metade é o dobro. Mas aí, vamos além. Por que você não tem nada? Porque a gente tem um sistema de governança que muitas vezes não favorece a criação de novos empregos e de possibilidades dignas. Exatamente. Aí você pegou criação de novos empregos. Certo. E você só consegue gerar novos empregos se você tiver empresas grandes ou numerosas, geralmente uma combinação dos dois. Você tem que ter bastante empresas e essas empresas não podem só empregar uma ou duas pessoas. Não são empresas. A gente pode até usar um termo que você gosta de fazer, que é empreendimento. Pode ser. Porque, por exemplo, o pequeno agricultor ele não é uma empresa, mas ele produz muito pra gente. Agora vamos lá, como é que o governo brasileiro trata quem quer empreender? Com esse monte de encargo, com esse monte de burocracia. Não é à toa que está acontecendo aqui no Brasil um fenômeno chamado pejutização, que é as relações de trabalho que estão se tornando cada vez mais informais por conta de todo esse aparato estatal que está querendo sufocar o empreendedor, tirando condições dele e deixando cada vez mais complicado. E aí vem a parte que a esquerda fala, que tem grandes empresas que esse fator interessa a elas, né? Que tem uma burocratização da relação de trabalho, porque essas grandes empresas, elas têm condições de arcar com essa burocracia, elas têm condições de arcar com o custo de você prover mais um direito trabalhista, de você prover, por exemplo, alguma comodidade dentro da empresa. Isso elimina a concorrência. Então, mas você está concordando comigo que os grandes monopólios são um problema. Então, o corporativismo é um problema que é uma doença do capitalismo. Não, poxa, sabe qual que é o problema? Todos os livros de história dizem o contrário. É porque quando no Enem você repetir, hein? Eu sou professor de história, tenho certeza. Não, no Enem eu respondo o que eles querem que eu responda. Não, mas tá vendo? Não, já passei federal. Mas aí que tá o ponto. Mas a base de dados estatístico, eu tô te falando por dados agora. A gente não pode também ser leviano, é uma discussão séria. Quando a gente pega estatisticamente, historicamente, o capitalismo é quem causou isso, como fenômeno. Até porque ninguém escreveu um livro sobre o capitalismo. Os liberais, como Adam Smith, Keynes, entre outros, né, tem Moisés e tem outros que a gente pode denominar nessa mesma ala, vão, de certa forma, ser gurus do capitalismo. Tem uma fala muito, bem enfática do Adam Smith, que ele fala tudo para mim, nada para os outros, quando ele quer condensar lá sobre a questão da concentração de riqueza. E ele percebe que isso vai ficando evidente, porque no liberalismo vai criando essas que a gente chama de contradições, que aí é uma contradição de classe. Porque você como empreendedor, sonhador, eu sou um empreendedor, que eu quero construir minhas coisas, eu quero fazer, e eu concordo com você com a burocratização, inclusive pode ter um consenso. Só que essa burocratização do Estado, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente quer que ela exista ou não. Porque o trabalhador mais fraco também, ele não pode ser penalizado, porque ele precisa dessa lei para garantir um trabalho não exploratório, não escravizante. Então, aí... E o Brasil tem grandes problemas com a escravidão moderna, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. Okay. Vocês estão caminhando para possíveis dois consensos. Ou a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, foi um dos pontos, ou grandes monopólios são um problema. O resto do tempo caminharia para qual desses dois consensos? Posso falar e você fala? Só uma coisa, um ponto. Todo mundo gosta de dar exemplos, né, mano? Então, eu acho que é importante citar exemplos que estão dando certo, mas não pegar exemplo achando que o Brasil vai se tornar aquele lugar. Nossa cultura é uma. Tem apesar de eu ser um autor marxista, chama Florestan Fernandes, mas ele vai pegar o marxismo aí, as concepções ali, e ele vai falar que a gente precisa olhar para o Brasil e construir dentro dessa obra uma ideia brasileira. Então, eu até estava conversando com os outros amigos aí, companheiros e tal, inclusive da direita, que a gente precisa, na verdade, nessa construção, pensar em quais modelos. Aí eu vou falar do chinês rapidamente. Por quê? No modelo chinês atual, o Estado, ele está operante e ele domina todas as relações de comércio e tal. Inclusive até as terras, quase todas são de propriedade do Estado. Pra gente, 96% da propriedade privada de terra, falando de terra, tá? E entre 90% e 96% tem casa própria, que é outro dado, mas o ponto é, o Estado operando em cima, certo? Ele permitiu que muitos bilionários, inclusive, ascendessem, que eu acho que todo mundo que é de direita acha interessante, que tenha muitos bilionários e tal, e tem enriquecimento. Só que, ao mesmo tempo, protegeu os trabalhadores e permitiu esse empreendedorismo que você falou. Mas não foi afrouxando as leis, foram criando leis convictas que para eles fazem sentido, que é aí que eu quero fazer um adendo, que eles são taoístas, outra cultura, e aí a gente precisa arranjar o nosso modelo, que é aí que tá. Será que é afrouxar as leis? Eu não sei se é afrouxar, talvez não seja construir, de fato, leis que vão garantir esse empreendedor que você falou, e que também garante esse trabalhador que ele está precarizado, porque
O corporativismo é um dado histórico, ele existe. É porque os dois eram relacionados ao fim dos monopólios e menos burocracia, certo? Isso. Então, os dois, na verdade, eles estão relacionados em um só, que é a interferência estatal na economia. Tá. Quando a gente fala de interferência estatal, a gente está falando de criar obstáculos, criar empecilhos para que trocas aconteçam, trocas voluntárias. E isso a gente vê no mundo inteiro que isso daí gera uma maior escassez, em maior e menor nível. Né? Então, quando a gente fala pelo menos quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando justamente disso, de permitir com que negócios aconteçam. E as melhores condições de emprego que você exemplificou, que o Estado tem que intervir para que elas existam, elas florescem naturalmente, porque a relação de trabalho, ela segue uma lógica de mercado, ela segue a curva de oferta e demanda. Mas a gente tem e quando tem de mais escravidão que Calma aí, discorda. deixa eu só terminar. Eu vou precisar travar vocês. A gente pode não chegar num consenso ou escolher um desses dois. Criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia ou grandes monopólios são um problema. Então não teve consenso dessa Mas vez. foi muito bom, cara. Pô, legal. Legal. O Denis acredita que a solução seria grandes monopólios são um problema e o Tramonta que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Quem acredita na pauta do Denis, grandes monopólios são um problema, levanta a mão. Bom, eu concordo, principalmente também porque o Estado ele é um monopólio da força, então isso vai acabar caindo no outro ponto dele também. Mas eu acredito que a questão maior tem que ser a gente se resolver como população e não depender do Estado, depender de um político, e sim a gente se mobilizar e falar, não, aqui aonde eu moro no interior, a gente vai investir em ferrovia para escoar a produção, vamos pagar imposto para isso, ponto, e acabou. Ah, não, mas tem que pagar o CPV. Não vou pagar. Ponto. Então, acredito que a gente tem que se mobilizar dessa maneira contra o monopólio do Estado, porque a gente gasta a nossa vida financiando o funcionalismo público. Dentro da pauta do Denis, grandes monopólios são um problema, quem discorda? Eu discordo, porque eu acho que esse não é o grande problema da economia brasileira. E acho que, inclusive, existem alguns monopólios naturais que o Brasil precisa explorar e retomar a estatização deles, como, por exemplo, a Petrobras, que vem sendo desmontada. É um monopólio que pode ser natural, ou também da energia, da eletricidade, da água e por aí vai. Então, acho que o monopólio não é um problema. Uma pergunta também para todos, tá? Dentro da pauta do Tramonta, criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia, quem concorda? Eu acho que a gente falar sobre as relações de condições das empresas poderem empreender, principalmente quando a gente fala do pequeno, que realmente tem muita dificuldade, muitas vezes está pagando muito imposto, justamente porque o grande não paga, justamente porque nos monopólios que de fato existem, é aquela questão que eu até falei antes do poder financeiro virando poder político, né? Mas para além do papel do setor privado no desenvolvimento do país, acho que faltou falar um pouco do papel do setor público como indutor e motor do desenvolvimento nacional. E isso a gente pode ver pelo mundo afora, que esse consenso neoliberal que veio desde o consenso de Washington, ali fim da Segunda Guerra, que aplicou a austeridade fiscal, na verdade impôs a austeridade fiscal, grandes privatizações e tudo, mundo afora. Os Estados Unidos impôs isso, mas curiosamente não seguiu a própria cartilha, né? E quem não seguiu também foi a China, por exemplo, que resolveu fazer investimento público massivo, está em déficit fiscal há anos, que falam que parece que é um pecado, né? E todo ano a China vai quebrar porque tem déficit, e eles crescem. E os Estados Unidos, que foi quem impôs a austeridade fiscal e a diminuição do Estado e o foco no desenvolvimento através do privado, na prática eles fazem o contrário, né? Também é um país que se desenvolveu essa economia, mesmo que com os contornos de desigualdade de capitalismo deles, conseguiram desenvolver a partir de muito investimento público em ciência, tecnologia. Então, acho que é inegável, pela prática do mundo real no último século, tanto olhando para um exemplo do Partido Comunista como na China, ou com a meca do desenvolvimento capitalista, do próprio Estados Unidos, nenhum dos dois aplicou essa falácia de austeridade, né? Eles impõem isso para os países da periferia do capitalismo como nós continuarem subdesenvolvidos e dependentes nessa lógica de submissão ao grande capital que vem de fora. Uma pergunta também para todos sobre a pauta do Tramonta, quem discorda? Quem discorda que a criação de novos empregos através de empreendimentos com menos burocracia. Na verdade, é só um adendo. Eu creio que o Brasil ele precisa de uma reforma tributária e cobrar menos imposto no consumo para aliviar principalmente o bolso do mais pobre. Só isso. Nossa próxima pauta é educação e ideologia. As pessoas vão debater qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual
nas escolas? Eu gostaria de debater esse tema porque eu acredito que, como muitos aqui, eu sou pai de família, tenho meu filho, tenho filha, e, na minha opinião, a escola, a faculdade, ela deve passar para os alunos, no caso, realmente o que eles foram lá para estudar, geografia, história, matemática, e que esses tipos de conceitos deveriam ser tratados em casa. Seja a pessoa de esquerda, de direita, se a pessoa achar que o filho deve ou não seguir um outro gênero, mas isso deveria ser tratado em casa e não imposto pela escola, onde nós mandamos os nossos filhos lá para estudar questões acadêmicas e não ideológicas. Meu nome é Tauan Alencar, eu passei minha vida inteira no colegial, estudando em escola pública e vi de todo tipo de ideologia sendo aplicada, de coisas que até o diabo se espantaria. Então acho que eu tenho um aprofundamento sobre ideologia de gênero, o que pode ser aplicado nas escolas, o que não deve, e eu gostaria de me posicionar para defender esse tipo de debate aqui. Bom, gente, eu me chamo Júpiter, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, eu atuo também em projetos educacionais, não apenas com hip hop, com oficinas e construção também de atividades, mas também já atuei dentro do ensino público com oficinas e também dando aula de empreendedorismo e outras coisas, então já estive dentro das escolas. Além disso, minha companheira é uma pessoa que trabalha ativamente na escola, né? Ela é educadora e eu tenho aí alguns argumentos já prontos para falar sobre não só a permanência das pessoas LGBT no sistema educacional, mas como o ensino de educação sexual nas escolas ele é importante para prevenir abuso e para a gente poder construir uma sociedade com menos violência de gênero. Dentro da pauta Educação e Ideologia, o Rafael e o Júpiter vão discutir e debater a seguinte pergunta em 10 minutos para tentar encontrar o consenso. Qual deve ser o limite da ideologia de gênero e educação sexual nas escolas? Eu acredito, primeiro, que não existe uma educação hoje formal no Brasil que promova uma ideologia de gênero e até mesmo falar sobre questão sexual. Não existe educação sexual nas escolas. O que acontece hoje é muito pelo contrário, né, a isso que está sendo afirmado, é uma perseguição a professores, a educadores, a profissionais da educação que tentam subverter essa lógica que é heteronormativa, que é cisgênera e que é, sim, transfóbica, LGBTfóbica na sua raiz. Porque a gente tem um país que hoje ele ainda é reflexo de uma colonização que aconteceu desde 1500, que foi a catequização dos povos originários que estavam aqui, que foi a afirmação de que só existe homem e mulher através de Adão e Eva, que tenta forjar isso numa biologia binária, que tenta forjar isso numa ciência que exclui corpos e identidades diversas que sempre existiram, e que hoje a gente tem, na verdade, uma falha na comunicação para lidar com abuso sexual, para lidar com sexualidade, identidade de gênero, porque tem um monte de jovem, de adolescente perdido nessas questões, que não encontra acolhimento dentro de casa e que nas escolas ainda sofre com discriminação, com bullying, com violência e não tem para onde correr quando se fala desses assuntos. Eu entendo que você diz de a gente educar dentro de casa, mas e as famílias que são extremamente conservadoras, que são LGBTfóbicas, como que elas vão acolher essas crianças da melhor maneira? E as famílias que têm abusadores dentro delas, porque mais de 50% dos casos de abuso com crianças, principalmente com mulheres e meninas, são realizados por pessoas da própria família, por pais, por tios. Como que essas pessoas têm a capacidade de ensinar sobre sexualidade, sendo que eles já são violentos desde a sua essência? Porque o que acontece, na verdade, é uma doutrinação binária, machista, sexista, LGBTfóbica, que a gente não tem a autoridade para falar disso na sala de aula. A minha companheira, ela já trabalhou em uma escola particular, inclusive, onde ela dava aula para jovens do ensino fundamental, né, ali na faixa de uns 12 até uns 15 anos.
E esses jovens já tinham suas identidades ali, já tinham a compreensão do que gosta ou que não gosta, porque nessa fase está sendo desenvolvido ali o lobo frontal da identidade. Essas crianças já decidiam o que elas queriam ser ou não e apoiavam aquilo que elas queriam ou não. E elas fizeram um mural uma vez na aula de artes, para deixar ali recados e tal, e fizeram uma bandeira LGBT pedindo amor e respeito. A diretora viu esse mural e mandou cobrir essa bandeira pedindo amor e respeito. Então isso é uma doutrinação? Ok, vamos lá. Você colocou vários pontos, né, a respeito do tema, no caso, e aí eu queria pontuar alguns, né. Partindo primeiro do que eu afirmei, né, eu acho que na questão do ensino de ideologia tem que partir sim de casa, porque nós acreditamos, pelo menos nós da direita, que os nossos filhos, e eu ainda sou estudante, né, eu curso nutrição, e dentro das próprias disciplinas vem assuntos que não são condizentes com a disciplina, falando sobre questões de gênero que não foge totalmente àquilo que eu estou ali para estudar, que seria a questão da nutrição. Outra coisa que você pontuou, que seria as famílias que são abusivas. Nesse caso, aí sim, eu acredito que deveria ter um acompanhamento não só do Estado, mas também das suas prefeituras, né? Os vereadores também poderiam dar uma assistência para essas famílias a partir também dos postos de saúde, que a gente sabe que deveria os profissionais dos postos de saúde acompanhar os lares, coisas que não acontecem. Ou seja, o Estado ele não chega nos lares como deveria chegar. E aí vem o Estado, de uma forma errada, querer adotar os nossos filhos nas escolas. O meu filho, por exemplo, eu sou de uma família cristã e nós ensinamos preceitos cristãos para ele. E quando ele era pequenininho, ele gostava muito de ler a Bíblia. Você colocou um exemplo, eu vou colocar outro agora, tá? Da bandeira LGBT, eu vou colocar um exemplo bíblico, de Bíblia no caso. Ele levava a Bíblia para a escola e chegava na hora do intervalo, ele ia ler a Bíblia por conta própria. Nós nunca impusemos isso para ele. Ele sentou lá no banco e foi ler a Bíblia. Uns coleguinhas dele sentaram em volta e pediu para que ele lesse a Bíblia para eles também, porque eles estavam interessados no assunto. A diretora da escola foi lá e proibiu ele de ler a Bíblia junto com os amiguinhos e não deixou mais que ele fizesse isso. Aí eu volto a pergunta para você, isso daí também não é uma imposição? Então, a questão é que a escola ela tem o dever junto do Estado, né, quando a gente fala de escolas estatais principalmente, de seguir a sua laicidade, ou seja, a escola exatamente. Se é laica. Laico, aí eu entro no seu ponto. Aí tá? que tá. Nós vivemos num Estado laico. Sim. Então, se o meu filho ele não pode ler a Bíblia na escola, por que então ele pode ser ensinado que o menino pode ser menina ou que a menina pode ser menino? Eu não sou contra, eu tenho amigos e amigas, tá? Eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nem com questão de LGBT, até porque só que eu tenho eu sou ninguém te ensinou sobre o que é ser uma pessoa trans, porque você ainda acha que é ser menino e ser menino que quer ser menina e menino que quer ser menino. Posso concluir? Não, eu entendo o que você está dizendo. A gente tem que chegar no consenso, concorda Eu comigo? entendi o que você está dizendo, só que está errado. Não, então, aí depende do seu ponto de vista do que é errado, né? Sim, eu sou uma pessoa trans que estuda sobre gênero e eu estou te dizendo que você tem uma perspectiva errada sobre o que é gênero. Porque a sua perspectiva uma ideia, sobre... Não, eu não construí uma ideia. Eu estudei sobre. Você construiu. Eu sou uma pessoa trans. Então, você estudou sobre. Você tem amigos que são LGBT. Eu sou uma pessoa LGBT. O que eu estou falando para você é o seguinte. Quando a gente entra numa pauta dessa, na maioria das vezes, a pessoa, e eu respeito muito a sua pessoa, ou pessoas que têm essa defensiva que você tem, acredita que está sendo atacada, e na verdade não é isso. Rafael, Júpiter, me permitam. A pergunta é, qual deve ser o limite da ideologia nas escolas? E o consenso que existe aqui, ele não está próximo de responder essa pergunta, porque eu entendi que vocês concordaram em casos de famílias abusivas, o Estado deveria intervir. Só que qual é o limite? A gente tem pouco tempo para poder entender se vocês vão conseguir encontrar um consenso sobre o limite. Eu vou pôr a minha resposta quanto ao limite. Eu acredito que a escola deve ensinar que a criança deve respeitar todos,
e a todas, homem, mulher, adulto, criança, seja ele de qualquer raça, credo, tem que respeitar a criança, ela tem que respeitar a criança, o homem, o adulto. A criança tem que respeitar o abusador dela. O mundo tem que respeitar. A criança tem que respeitar o abusador dela. Não, tem que respeitar o ser humano. A pessoa, ela tem que... Ó, escuta, você está distorcendo o que eu estou falando. Você, Não, então você é contra ensinar uma criança que ela deve respeitar todo e qualquer um? Mas então, falar pronto. sobre a educação sexual é sobre respeito também. Então, tem que respeitar independente da opção da pessoa. Não, mas a questão é sobre pra mim, qual esse é o respeito. Esse é o limite. Para mim, eu não acho que uma professora ou um professor, ou seja, um reitor de uma faculdade, venha dizer para uma criança, tá, que não, que como você mesmo falou, ainda está em formação, né? A sua mente ainda não se formou, aí Então, vem e ilude essa criança. Eu posso... Deixa eu concluir. Não, eu entendo, só que você demora muito a concluir. Eu posso concluir? Deixa eu concluir. Eu concluo e você fala. Eu escutei então, você falar quase 5 minutos. Por favor. A criança sai da casa dela, criança, 5, 6, 7 anos, vai para a escola e ali ela é ensinada que ela pode viver do outro lado, ou seja, eu sou um menino e eu posso optar por ser menina. Eu vou ter que te interromper pelo seguinte. Eu estou entendendo que vocês não estão entrando no consenso. Eu posso só responder? Eu vou te pedir um favor. Por favor. Porque a frase dele, que eu vou levar para o público, é a seguinte: a escola deve respeitar todos, independente da opção. Não, é que deve ensinar a criança a respeitar a todos. Ensinar a criança a respeitar a todos, independente da opção. Exatamente. Qual seria o teu posicionamento? A questão é que a escola não está ensinando isso. Justamente porque tem gente que está sendo contra o ensino de educação sexual nas escolas. As escolas têm que fazer o ensino de educação sexual para falar sobre as diferenças de sexualidade que existe, para falar sobre diferentes identidades de gênero, porque se estivesse ensinando isso que você está falando, não teria 80%, não teria 80% de evasão escolar de pessoas trans do ensino. Então, aí que está. Então, agora eu quero chegar no consenso com ele. Eu vou precisar... Quero chegar no consenso com ela. Posso? Você tem 10 segundos. Desculpa, perdão. Tá, eu quero chegar num consenso com você. Posso? Posso chegar no consenso com você? Qual é o seu consenso? Tá? Vamos lá. Que você falou que na escola não está ensinando isso, o respeito. E é isso é onde eu quero chegar. Que deve ter um ensinamento com respeito. Eu entendo que depois a gente consegue entrar no consenso. Agora a gente não conseguiu. O que eu vou levar do teu lado é: a escola deve ensinar a respeitar a todos, independente da opção. E a tua fala é: a escola deve falar sobre identidade de gênero. A escola deve ensinar sobre educação sexual. Ótimo. Ponto. Ok. No tema educação e ideologia, a gente não chegou no consenso. Júpiter disse: a escola tem que falar sobre educação sexual. Rafael disse: a escola deve ensinar a respeitar a todos, independente da opção. Primeiro, na fala do Júpiter, quem concorda? Bom, eu concordo com o Júpiter. A escola, de fato, precisa ensinar educação sexual. Porque dessa forma a criança entende, por exemplo, uma criança bem menor, quando ela realmente está sendo abusada, quando está sendo tocada de forma indevida. No entanto, a gente tem que entender o que é essa educação sexual, né? Mas, de fato, eu concordo, porque de fato é importante, senão ela não vai ser capaz de reconhecer isso. Quem discorda? É aberto para todos votarem. Quem discorda? Dentro da fala do Rafael, quem concorda? Meu nome é Gabriel, eu sou um garoto gay, fui vítima de bullying na escola por muito tempo e eu só queria reforçar que a todo momento você falou opção, 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 e não é uma opção. Ninguém escolheu, ninguém nasceu gostar de homem ou de mulher, ninguém escolhe apanhar, ninguém escolhe sofrer preconceito, bullying, ter portas do mercado fechadas na nossa cara, e que a escola deve sim ensinar a respeitar todas as pessoas do jeito que elas são, como elas são, por cor, gênero, identidade, independente. A todo momento você falou as opções, você nunca citou sobre orientação sexual, você não falou que essas pessoas merecem respeito, e sim, merecem respeito. E só um adendo, respeito os pronomes das pessoas, é ele, só isso. Dentro da fala do Rafael, quem discorda? Eu acho assim, respeito tem que ser, não tem que só ser ensinado na escola. Tem que ser ensinado dentro de casa. Eu ensino para os meus filhos assim, eu não tenho que respeitar qualquer pessoa, não porque ela é gay, LGBT, negro, não, eu tenho que respeitar antes de tudo porque ela é um ser humano. É um ser humano.
Eu tenho a seguinte lema da minha vida, certo? Eu tenho todo o direito de discordar da sua opinião política, opção sexual. Eu tenho o direito de discordar de tudo, só que eu tenho o princípio, o dever de respeitar. É isso. Nossa última pauta do dia é saúde. As pessoas vão debater a seguinte pergunta: o SUS é um fracasso ou um sucesso que precisa de mais investimento? Eu sou São Paulo Fabião, sou jornalista, só que revista eu sou com eficiência e sei da importância das políticas públicas, o SUS, pra gente. Vamos lá, meu nome é Ângelo, tenho 37 anos, sou participante do SUS como funcionário há cerca de 15 anos. Então estou aqui só para sinalizar que eu não estou aqui para discussão a respeito do SUS, porque eu concordo que o SUS é importante para toda a população, mas a gente vai discorrer sobre isso durante o debate. Então, dentro do tema saúde, o Paulo e o Ângelo vão debater a seguinte pergunta e chegar em um consenso, possivelmente 10 minutos. O SUS é um fracasso ou um sucesso que precisa de mais investimento? Bom, primeiramente, saúde não pode ser mercadoria de forma alguma. Você não pode dar saúde para quem pode pagar e não dar saúde para quem não pode pagar. A saúde não pode ser mercadoria. E quando nós falamos de saúde, nós não estamos falando só de consulta médica, de hospital. Por exemplo, eu só estou aqui por causa do SUS, porque o SUS fornece cadeiras de roda, roleta, andadores. Então, assim, eu não poderia pagar essa cadeira que eu estou usando, porque cadeira de roda as minhas pernas não podem ser mercadorias. Você não pode levar pessoas com deficiência de vir por não ter condições de comprar uma cadeira. Então, com todos os problemas que o SUS tem, que não é perfeito, mas ele é um sucesso. Eu concordo 90%, talvez 100% da sua frase. Acho que é difícil não concordar com grande parte da sua frase. Você me trouxe um ponto muito importante, os problemas que o SUS tem. Eu não falei antes, mas eu sou médico, eu sou formado há 13 anos e eu trabalho no SUS há cerca de 13 anos. E eu já vi muita coisa acontecer no SUS por falta de medicamento, por falta de insumo, por falta de profissional. E então Posso falar? Por isso que eu acho que o SUS tem muitos pontos a melhorar. O SUS para mim é um sucesso. Como eu falei antes, eu não vim para debater, para ganhar em cima de você, muito longe disso. Eu vim só para pontuar que o SUS tem inúmeros problemas. E para a gente chegar no SUS, a gente precisa... Existe a frase que o SUS é de graça. A gente literalmente não é pago no ato. Só que a quantidade de imposto que é gasto para o SUS tentar funcionar é algo inimaginável. É algo que poderia ser melhor enxuto para o melhor uso desse dinheiro. Esse é o meu atual ponto de vista. Vamos lá. Dois pontos. Claro. Primeiramente, por que o SUS não funciona? Porque ele é boicotado internamente pelo lobby do plano de saúde. Porque se o SUS funcionar como deve, as empresas de plano de saúde quebram. E não é interessante para o sistema que nós vivemos hoje que as empresas de plano de saúde quebrem. E segundo ponto, você falou que nós pagamos muito. Não, nós não pagamos quase nada. Se você comparar com o plano de saúde, você paga muito menos de imposto do SUS do que se você fazer a mesma consulta no plano de saúde. Por exemplo, a vacinação, todo mundo consegue se vacinar gratuitamente por conta do SUS.
Então, como que eu vou achar ruim de pagar imposto se o meu imposto paga centenas de milhares de assinação, por exemplo? Não, mas eu não sou contra o pagar imposto. Eu sou contra o pagar o tanto de imposto que não é usado corretamente. Essa é a diferença. O ideal... Mas aí já não é um problema do SUS, é um problema estrutural e econômico do país. Perfeito, mas é exatamente isso. Eu concordo 100%. É um problema estrutural e econômico. Ponto. Definimos aí um consenso. Então, o que eu acho é isso. Em relação aos planos de saúde, o que eu pago hoje de plano de saúde é menos do que eu pago de imposto. Mas você consegue pagar, meu irmão. Tem gente que não consegue. Sim, mas é sobre isso. É sobre isso. O que eu pago de plano de saúde é menos do que eu pago mês de imposto. Eu, sozinho. Então, mas quando nós falamos de Brasil, nós não podemos falar sobre você, né? Sim. Temos que falar de mas é por isso que eu tô número de pessoas. Mas é por isso que piorou. Exatamente. Você trouxe um fato que é pior ainda. Se for olhar em visão macro, a quantidade de imposto que é pago para o SUS não funcionar como é para funcionar de verdade, o SUS era para funcionar muito melhor do que funciona hoje. Concordo com você. Eu não moro em hoje eu moro em São Paulo, mas eu venho do Rio de Janeiro. A realidade do Rio de Janeiro é que as UBSs não funcionam, os postos de saúde não funcionam, as UPAs funcionam mal. E por que isso tudo não funciona? Porque o imposto pago para isso tudo não vai para esses locais. E aí a gente vai para outra questão, que é a política. Mas se você quiser entrar... Tudo é política. Sim. O SUS, ele poderia funcionar muito bem, mas não funciona porque não é interesse para o sistema capitalista que a gente vive, que transforma tudo em mercadoria, até a saúde. Mas você acha que é por causa do capitalismo? Não acho, você tenho acha certeza. que é por causa do poder político? Eu não vim aqui para achar nada, eu vim aqui para... Não, tudo bem, mas se você enxergar que é o poder político... Tá tudo ligado, irmão. Mas porque quem comanda o país hoje é um partido de esquerda. Tudo bem, mas como o nosso amigo falou, pode vir o Fidel Castro ser presidente do país, mas nós vivemos no sistema capitalista, não interessa partido, figura A, figura B. Sim, eu entendo o que você está falando, porém a gente vive num país capitalista com um viés de esquerda muito acima da gente. Cara, se você considerar ter um partido de esquerda, a gente já está... Não, mas o debate é esse, o debate aqui é esse, a gente está chegando num debate para a gente tentar, por favor. Vocês estão fazendo uma boa conversa, eu consegui puxar alguns possíveis pontos de consenso. Não, eu acho que a gente concorda em 90%, a gente concorda. Eu quero poder, junto de vocês, fazer um difícil exercício de escolher um ponto de convergência. Tá. Eu listei 3. O SUS não é perfeito, mas é um sucesso. O SUS Precisa melhorar. Sim. O SUS não é um sucesso por um problema estrutural do Brasil. Bom, concordo. Concordo. Então temos um consenso? Sim. Camarada Ângelo aqui. Para nossa felicidade, o último tema encontrou um consenso. Paulo e Ângelo concordaram que o SUS não é um sucesso por um problema estrutural do Brasil. Dentro do consenso, quem no time de esquerda concorda? Quem discorda? Eu discordo que o SUS não seja um sucesso, porque o SUS é um sucesso. O próprio Paulinho está aqui hoje, é um sucesso. Não tem como a gente dizer que ele não foi um programa bem sucedido a partir do momento que ele foi implementado nos anos 80 pelos médicos sanitaristas. Porque o movimento antimanicomial, que é o principal impulsão do SUS, para a criação do SUS, além das políticas de saúde pública, foi um sucesso. A gente não tem mais um programa manicomial no Brasil. Isso é um absoluto sucesso. Porque no Chile, durante a ditadura do Pinochet, trocentas milhões de pessoas foram jogadas em manicômio só por serem de esquerda. Então, não tem como a gente dizer que o SUS não é um sucesso a partir do momento que a gente não aprisiona pessoas que pensam de maneira diferente da gente. Mentira. Não? Porque está sendo preso. Está sendo preso? Você foi preso por vir aqui? Você tá vindo bem, camarada. Ele tá levando para outro lado, pô. Então eu não tenho como concordar que o SUS não é um sucesso. O SUS é um sucesso estrondoroso. E se ele hoje não é tão perfeito quanto deveria, é porque a gente está num país
capitalista, num país que prioriza o lucro, num país que tem um lobby das farmacêuticas e dos planos de saúde, porque não são só os planos de saúde que atrapalham o SUS, são as farmacêuticas também. Então, se a gente não tivesse esse lobby, se a gente não tivesse um sistema que prioriza, que dá vantagem e que precisa do lobby para existir, daí a gente teria o SUS que todo mundo quer, inclusive você. Olha, eu estou aqui só para dar alguns exemplos de sucesso do SUS. Uma instituição brasileira com muito sucesso e estudado pelo mundo inteiro, né? O SUS é só pegar a pandemia e ver que era o SUS que era a grande força. É só pegar o problema do Rio Grande do Sul, que teve das enchentes, era o SUS que estava presente. Eu dou um exemplo particular também. Eu tenho uma mãe acamada, a gente paga convênio médico, ela teve um AVC. O convênio médico falou, não, você não tem dinheiro de nada, e simplesmente abandonou minha mãe, mas eles cobram mensalidade todo mês, e caro, né? Mas o SUS está indo lá, o SUS toda semana está lá para dar uma assistência, para mandar insumo, mandar fraldas, né? O insumo ele está presente, né? Assim como outras empresas brasileiras, né? Que também tem que subsidiar e tem que ajudar a educação, a saúde, o esporte, que isso vai ajudar em quase todos os temas que a gente falou aqui, sobre corrupção, vai tirar a criança do crime e a pessoa vai fazer esporte, ela vai assistir a cultura. Então, as instituições brasileiras elas têm que atuar nos segmentos sociais, sem dúvida nenhuma, né? Por isso que eu sou completamente contra a privatização. Quem concorda com o consenso no time de direita, por favor, levante a mão. Bem alto, com energia. Isso. Quem discorda? Bom, boa noite, eu sou o Vinícius. Não falei antes também, mas eu também sou funcionário dentro da rede pública, sou enfermeira, trabalho dentro da unidade de terapia intensiva, e para mim o SUS ele é realmente rico. O SUS ele é rico, ele funciona 100%, tá? E só que a gente fala nessa questão de política, etc., só que muitas das vezes o culpado do SUS não funcionar somos nós. Nós não sabemos usar ele da maneira correta. Às vezes, nós falamos, a questão, entra na questão de demora de consulta, não sei o que lá, e o médico demora para atender, não tem consulta aberta. Mas peraí, será que nós, como cidadãos, nós estamos usando ele da maneira correta? Não adianta a gente falar que a culpa é do político A, do governo A, sabendo que nós não sabemos utilizar ele. Talvez se nós utilizarmos o SUS da maneira correta, ele vai funcionar. Como já funciona. Talvez tenha um problema uma ou outra, mas é um sistema que, graças a Deus, nós temos tudo na mão. Talvez, por exemplo, tem tratamentos que se você for analisar no particular, você ia pagar caríssimo. Mas dentro do SUS, nós temos isso gratuitamente. Só que eu volto a repetir, o SUS ele funciona, só que nós, como cidadãos, devemos fazer a nossa parte e usar ele de maneira correta. Meu nome é Paulo Queluz e para mim o SUS, pelo tanto de imposto que eu pago, é um sistema falido. O Paulo é um guerreiro, porque ele paga imposto desde quando ele nasceu. Desde quando ele começou o primeiro choro, ele paga imposto. E eu tenho certeza que essa cadeira de rodas demorou meses para chegar para você, meu guerreiro. Sabe por quê? Porque você merecia ter isso lá já na hora, pronto. E não ter que passar por um aperto, como eu já tive familiar meu, de esperar 6 meses, 8 meses por um atendimento no SUS. Pelo tanto de impostos que nós todos aqui pagamos, o SUS é um sistema falido, o SUS é um sistema que serve para políticos, principalmente nos rincões mais longe do Brasil, roubar dinheiro público. A verdade é essa. Eu espero que para você que nos assistiu, esse tenha sido um exemplo que, apesar das diferenças e das ideologias distintas, existe a possibilidade, sim, de encontrar consenso. Dá um giro nela assim, mas de bailarina. Ele é garoto de programa. É impossível alguém namorar uma pessoa tão parecida assim. Vamos falar o que você acha mais legal no físico do outro. A testa.